Olá, meu nome é Érica, sou aluna de Engenharia de Produção da Faculdade da Unirp de São José do Rio Preto e hoje nós vamos falar um pouco de desenvolvimento, inovação e saúde. Espero que vocês gostem. Nesse mesmo complexo existem setores industriais. São as indústrias de base químicas e biotecnológicas, as indústrias de base eletrônica e de materiais, setores prestadores de serviço, como os hospitais, ambulatórios, serviços de diagnóstico e tratamento, e serviços prestadores de serviços tecnológicos, que é a manutenção, instalações prediais, gestões e avaliações tecnológicas. Agora nós vamos falar um pouco da política industrial. A política industrial compreende um conjunto de instrumentos usados por governos para incentivar setores específicos da economia. Geralmente são ligados à indústria de transformação. Em geral, julga-se que esses setores são estratégicos e, portanto, importantes para o desenvolvimento do país em questão. O Complexo Industrial de Saúde e a política industrial, ela trabalha com a Política de Desenvolvimento Produtivo, que é o PDP, que é o Plano de Aceleração de Crescimento, que é o PAC, Plano de Ação Ciência Tecnológica e Inovação, que é o PACT, e o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, mais Saúde, que ataca carências e contribui capacidades. Essa globalização integra entre políticos governamentais para que a política industrial cresça e desenvolva. Sobre o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que é o SUS. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliar uma pressão arterial, para meio da atenção primária, até um transplante de órgão, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. A maior importância da saúde pública para a população são elas, a saúde, a educação, que podem produzir um mínimo de igualdade num país tão desigual. Promover saúde pública de qualidade significa garantir e respeitar a dignidade de cada cidadão que integra e constrói a sociedade brasileira. O SUS também representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça social, como atendimento a todos os indivíduos. Além disso, é o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas exclusivamente do sistema para tratar a saúde. O Estado tem o dever de prestar benefícios aos cidadãos, a fim de proporcionar a melhoria das condições de vida. Para a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência da doença. Agora vamos ouvir algumas respostas sobre a saúde pública no SUS com a professora Marília. Gostaríamos de saber o que é o SUS e qual a sua importância para o país. O SUS é o nosso sistema público de saúde. É uma conquista do povo brasileiro porque ele nasce na Constituição como uma grande revolução de que saúde é direito e não é consumo, e que deve ser garantido pelas políticas públicas, assim como outros países já vinham fazendo e fazem até hoje, o que a gente chama de sistemas universais de saúde, financiados por impostos gratuitos para todos,
de qualidade. Essa é a aposta do nosso sistema público brasileiro, que é o SUS. A gente tem desemprego, a gente tem inflação, a gente tem todos os problemas, a pobreza, mas acima de tudo, nós temos uma desigualdade muito grande. Países que têm muitas desigualdades, e são desigualdades de várias ordens, financeiras, econômicas, relações de poder, as questões de relações de gênero, de raça, e temos vários desníveis, né, societários, de quem tem valor e de quem não tem valor. Então, sociedades muito desiguais precisam de políticas de proteção social, onde inclui saúde, assistência, previdência, que respondam à necessidade do seu cidadão. Quais são os pontos fortes do SUS? Se você for olhar, a atenção básica são políticas públicas muito exitosas. Muita gente teria morrido se não tivesse uma unidade de saúde, promotora de saúde, que para além do cuidado da doença, produz vida naquele território. Um equipamento público que se compromete com a população daquele território. Olhando para além disso, a saúde mental, quem tem hoje uma pessoa com problemas de saúde mental, só pensa no SUS, não pensa muito em outras coisas. Como é que você vai cuidar de alguém com uma consulta particular, de vez em quando, no especialista? Difícil. Mas a gente tem os centros de atenção psicossocial, multiprofissional, apostas bastante ousadas de cuidar em liberdade, uma assistência farmacêutica que nem todos os países incorporam, saúde bucal. Você sabe que muitos sistemas de saúde têm muita dificuldade de incorporar, né, essas outras ofertas que têm custo, envolvem pessoas, mas a aposta do SUS, ela desde o início, ela foi de um outro grande princípio da integralidade. A integralidade é cuidar de você da cabeça aos pés, é não cuidar só da sua urgência, né, que o pronto-socorro resolve, mas é te inserir num sistema de saúde onde há uma atenção básica no seu território e que a partir dela você possa, com transparência, com agilidade, que nem sempre acontece, saber em que momento você chega nos outros níveis de complexidade. E para finalizar nossa entrevista, uma pergunta que às vezes pode ser um grande medo que a população tenha. O SUS corre o risco de acabar? Então, nós estamos muito preocupados com isso porque é uma certa falácia, né? Imaginar que tudo que é social, público, universal não deve existir, né? Muitos países hoje vêm discutindo se os sistemas universais são sustentáveis, né? E é por isso que nos assusta e nos preocupa esse discurso de que não seriam. Eles não serão sustentáveis se eles continuarem com esta lógica fragmentada, onde tudo se repete, se faz, se desperdiça, né? Nenhum serviço conversa com ninguém, você não consegue uma continuidade do cuidado, a gente refaz um monte de coisa para poucos e muitos não chegam a fazer o que precisavam. A gente não vai conseguir um sistema sustentável se não tiver um financiamento adequado com controle público adequado. O problema não é ter um sistema solidário para todos, que seja financiado pelos nossos impostos. O problema é eu não acreditar que os meus impostos possam, pelo governo, ser utilizados adequadamente. Então, é toda uma discussão da nossa construção política, né, do que o Estado é capaz de nos oferecer e de produzir, né, para que a gente possa continuar acreditando em políticas sociais. Conclusão. É evidente que o maior avanço da saúde do trabalhador no Brasil foi seu reconhecimento constitucional com a área contida no âmbito da saúde pública. Mas a despeito das críticas à sua institucionalização e ao desenvolvimento de suas ações, ainda suficientes para dar conta do cenário dramático do mundo do trabalho em matéria de saúde no Brasil. São incontáveis seus avanços nesses mais de 20 anos de SUS. O campo de saúde do trabalhador anda para frente, embora por caminhos tortuosos, marcados pela reestruturação produtiva em confronto com a hegemonia do mercado que tritura relações sociais. Embora as práticas sejam implantadas de forma lenta e com muitas
limitações de ordem institucional e de conflitos de concepções nesses mais de 20 anos de saúde do trabalhador no SUS. A constatação dos avanços possibilita visualizar melhor os desafios. Desafios, contudo, que ditam rumos, encetam estratégicas, infundem desejos criativos, encenam novas parcerias, induzem a reposicionamentos éticos e fomentam a necessidade de procurar outros conhecimentos ou outras saídas. Esses mais de 20 anos não são poucas coisas, mas também não é muita, quando se pretende investir na dignidade do trabalho pela vida da saúde do trabalhador. Isso é só o começo.